Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã ou Calma. Só um minuto que eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ler hoje tópicos de irritação. Se a irritação já se te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livre de semelhante desajuste espiritual. Ora pedindo à divina providência a força precisa a fim de que te resguardes na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos as nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, Amém. meninas? Rosinha? O Fred, o Evangelho, página 78, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Evangelho segundo o Espiritismo.
Bem-aventurados os aflitos. Página 78. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Porque uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Ele é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve compenetrar-se, por meio de ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a luz da causa. Por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma.
Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos de suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, na mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, sua falta de cuidado. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente número ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, um condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe
neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. É interessante, né, que nós vemos que, pelo texto, a maioria das causas das nossas aflições são decorrentes mesmo dessa vida, né? Da nossa falta de previdência, dos nossos excessos, da nossa cabeça quente, e por aí vai. Comentários? Sim, senhor, né? Há sempre um pré-ordenamento quando o indivíduo reencarna nessa terra. Lá ele promete que fará isso, aquilo, se redimirá de suas faltas, que irá controlar as suas atitudes, o seu gênio, né? Procurar aí ser mais solidário com os seus irmãos, ter uma vida mais regrada, mais voltada à espiritualidade, ao Cristo, às boas atitudes, mas, como diz aí o próprio texto, as vicissitudes da vida às vezes se impõem sobre esse indivíduo e faz com que ele caia, cometa as incúrias, como também foi mencionado, né? Isso faz com que ele se estacione espiritualmente, ou às vezes ainda volte mais devedor do que era, né, antes de se reencarnar. O que se depreende disso é que nós temos que procurar o quê? A reforma íntima, que é um dos pilares do Espiritismo. Sem o indivíduo se modificar, não é? E ter boas intenções, boas atitudes, ele não vai evoluir nesse planeta de forma alguma. E outra, ele vai influenciar negativamente outros irmãos, né? Que vão talvez até segui-los nas suas incúrias, não? A gente vê isso muito no processo político aqui, né? Que se formam essas hordas aí, essas hostes, como eu às vezes até falo besteira, oriunda das regiões abissais né, do The Hell, e praticam toda a espécie de maledicência, maldades com seus concidadãos, né? E o que fazer? O que fazer? A Terra, Deus nos deu um planeta maravilhoso e nos proveu o suficiente para todas as nossas necessidades, até aquém das as nossas reais necessidades. Mas esses recursos são usados o quê? Pela voracidade de certos indivíduos, de uma minoria, não é? Que se dizem donos de tudo, não é? Manipulam os orçamentos públicos da forma que bem lhes aprouver, né? E condenam toda uma sociedade ao sofrimento. Isso nós temos visto aí, a própria guerra não vai embora desse planeta. Não é possível, né? Meu Deus do céu. Mesmo. Seremos aqui com a nossa pequena parcela, né? Vamos lá para que esse mundo avance, né, meu irmão? Obrigado. Meninas, querem comentar alguma coisa? Não, Não, Fred, obrigada. Eu achei muito interessante, obrigado pelas palavras, uma palestra que eu assisti do Jorge Elehat, que é de Rondônia, tem um conhecimento muito grande, né? E ele leu muitas obras, e eu não lembro qual que foi que ele mencionou, mas
a maioria dos nossos políticos hoje, né, principalmente esses que a gente nota que tem muito pouco amor pela nossa pátria, eles são paraguaios reencarnados. Então, veja, né? Nós falamos das causas atuais das aflições. Nós estamos sofrendo hoje as causas anteriores das nossas aflições, né? Então, os nossos políticos foram muitos deles foram aqueles que nós, né, aniquilamos na Guerra do Paraguai há muitos anos atrás, né? Então, nós vemos que tudo tem consequências, né? É claro que o que o texto diz é que a maioria das situações difíceis que passamos é em decorrência das nossas próprias opções ainda nessa vida, né? Das nossas más escolhas, muitas vezes do nosso temperamento explosivo, das nossas decisões irrefletidas, né? Da nossa ganância, dos nossos vícios de toda a ordem. E é claro que nós também vivemos um planeta de provas e expiações, né, a caminho para a regeneração, mas em que o mal ainda tem prevalência sobre o bem, né? Então, é claro que as vicissitudes coletivas, né, os desfalques coletivos, seja dos políticos, seja das coletividades, né, somadas às nossas próprias imperfeições, geram verdadeiras calamidades, né? E veja que nós estamos muito mal moralmente, né? Tanto que o sentimento de vazio, a depressão, a ansiedade, né? O que é ansiedade, né? Excesso de futuro e falta de presente, né? Então, dizem que somos o país mais ansioso do mundo, né? E por que isso? É da nossa insatisfação com o presente, né? Da nossa falta de contentamento, né? De agradecer aonde estamos inseridos, o que já conquistamos, mas é sempre mais fácil olhar para cima, olhar para o que tem mais, do que olhar para nós e olhar para baixo, né? Nós não estamos em guerra, né? O nosso país é relativamente pacífico, pelo menos a maioria de nós tem uma associação, uma situação, né, econômico, financeira, social, agradável, né? Nós temos casa para morar, nossas geladeiras estão abastecidas, ou seja, não nos falta nada, né? Muitas vezes o que nós temos são as nossas reclamações, né? E por que isso, né? Por que as causas atuais das nossas aflições? Porque ao invés de nós contarmos as nossas bênçãos, nós damos um enfoque para quê? Para tudo que é insuficiente, para tudo que é inadequado, para tudo que me causa algum tipo de sofrimento, de desgaste. Então, é claro, né? Se você focaliza o que falta, nunca vai estar bom. E se você, mesmo que você atinja aquilo que você gostaria neste momento, a partir do momento que você chega onde você quer, há sempre mais um nível a subir, né? A grama do vizinho vai ser sempre mais verde, né? Só que nós não estamos na pele desse vizinho hipotético para ver os sofrimentos que ele passa, né? Muitas vezes, né? Uma casa bonita, viagens, bens materiais,
aquela aparência de felicidade, né, esconde misérias morais. Assisti uma palestra do Rossano Klinge um tempo atrás, né? E antes da pandemia, eles tinham o hábito de fazer o evangelho no lar na casa das pessoas, de uma maneira voluntária, né? Então, alguém gostaria que fosse feito um evangelho no lar e eles iam, né? Então, eles primeiro foram numa casa muito pobre, né? Num barraco, que a pessoa fez o café numa lata de leite, né? E ele constatou que naquela casa, apesar de faltar muita coisa, apesar das condições precárias, existia uma vibração de felicidade. As pessoas, não que as pessoas não gostariam de estar melhores, mas as pessoas não estavam revoltadas com a própria situação. E depois eles tiveram a oportunidade de ir né, como se fosse um palacete, né? Uma casa, eu não lembro se era uma casa, uma cobertura, né? E todos os móveis planejados, pensados, obras de arte, aquelas luzes, aquela iluminação indireta, né? Aquele luxo, né? Aquele bom gosto. Né? E cada um no seu quarto, todos com cara de enfado, uma vibração pesada no ambiente, né? Então, na verdade, né, é algo que eu procuro me perguntar: o que mais eu quero? Se eu tivesse materialmente tudo que eu desejasse, será que eu seria mais feliz ou mais infeliz? Eu acredito que eu seria mais infeliz, porque as limitações do alto, né, as limitações que Deus nos impõe através dos limites traçados na nossa encarnação, na verdade são bênçãos, porque muito provavelmente, né, com possibilidades materiais muito melhores, seria muito mais fácil me perder na vida. Seria muito mais fácil meter os pés pelas mãos, porque a tentação existe, né? E a riqueza, a fama, o poder são provas perigosas de se escorregar, né? Então, hoje eu dou graças a Deus que há 10 ou mais anos atrás eu não passei no concurso de juiz que eu queria, porque eu vejo que eu não estava preparado para o cargo, né? Para me investir num cargo de tanto poder, né? Como atitude missionária que eu não tinha e que eu não tenho ainda. Então, eu sou grato por eu estar plantado exatamente aqui, com a família que eu preciso, com a família que eu mereço, que eu dou graças a Deus, né? Com todas as condições necessárias que eu preciso para o meu desenvolvimento. E cada um de nós deve fazer essa reflexão. Eu tenho tudo que eu preciso? Sim. E as dificuldades, elas são sempre para nos colocar para si. Comentários? Essa reflexão aí, inclusive, eu fiz hoje, a respeito de toda a minha trajetória. Eu tive muitas oportunidades e tal, convites para sair da minha instituição e ter uma vida talvez mais sossegada, mais tranquila e melhor remunerada, vamos dizer assim. Mas eu perseverei aqui porque eu sabia que o meu destino era aqui. Era trabalhar em prol aí dos desvalidos, dos excluídos, em locais bem difíceis, verdadeiras sucursais, né, de infernais aí que eu trabalhei, lugares terríveis. E fui sempre muito bem protegido. Nossa, quantas, quantas situações difíceis, né?
que a gente já teve, né? E vamos suplantando e tal. E com essas e outras, outro dia eu completei 48 anos de efetivo combate à criminalidade, outras coisas aí. Mas o que se depreende disso? Que nós temos uma missão aqui. Eu lembro que o meu avô, uma vez, fez uma comunicação com uma entidade que manifestava na minha esposa, uma médica. Ele perguntou sobre os netos dele. Aí foi falar do meu irmão mais velho, ele falou, não é sobre esse, é o outro. É o outro que eu quero saber. É o outro que tem uma missão mais complexa, que seria eu. Mas estamos aqui, né, meu irmão? Perseverando. E vamos ver até onde vamos seguir, né? Daqui a pouco eu completo 70 anos. Não sei o que eu vou fazer, ou no que eu vou continuar, mas a, a sensação de dever cumprido está aí. Eu me empenhei ao máximo, fiz o que pude e o que não pude. Talvez seja esse o nosso destino, né? Não somos nós que buscamos, destino. Eles, às vezes, se impõem sobre nós, não é? Por quê? Porque nós prometemos isso a Jesus, aos Espíritos da Luz, o que nós iríamos tentar fazer. Claro que cometemos aí muitos erros na jornada, né, meu irmão? Mas, no cômputo geral, talvez tenha ganho alguma coisinha, né? Digamos assim, espiritualmente falando. E talvez seja esse o nosso objetivo de vida. Então, vamos orar a esse sobre as condições dos outros, o que alcançaram, o que deixaram de alcançar, os que ostentam, o que não ostentam, o que, né? E aí nadam aí nas boas condições de vida, outros que sofrem aí com as penúrias da vida, mas a todos há um objetivo. E como disse Chico Xavier em certa ocasião, não lembro como que era a construção prazer, eu costumo sempre lembrar. Ele falava que o dia que o ser humano amasse a Deus sobre todas as coisas e ao irmão como a si mesmo, o crime, a maldade iriam embora da terra, porque seria desnecessária a presença deles aqui, correto? Mas acho que estamos longe de alcançar esse objetivo, não, meu irmão? Pelo que nós estamos vendo o que ocorre no mundo afora aí. E aqui também, no nosso país, né? Obrigado, meu irmão. Desculpa, eu falei muito. Obrigado a você, Rubem. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos então passar a nossa parte das impressões. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele. Ele prometeu que ali ele estaria. Ele está aqui a partir dos nossos amigos espirituais, que já estão em nossas casas já há algum tempo, fizeram a limpeza do ambiente, muito cuidadosa, trouxeram os irmãos que necessitam ouvir essas palavras, tanto quanto nós. E vamos então pedir por todos aqueles que estão em sofrimento. Inicialmente, pelos nossos irmãos desencarnados, entre estes, aqueles que partiram da vida física pela porta do suicídio. Que você que está em casa, que nos ouve agora, pense nos irmãos que você conhece, que infelizmente cometeram esse ato tão ruim que é o suicídio. De nossa parte aqui, vibramos pelo Elias, pela Verena, pela Juliana, pelo Alain, pelo Bruno, pelo Charles, pelo Fred e tantos outros que tomaram esse caminho de dor. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados de sofrimento. E dentre estes, aqueles que sofrem de cruéis obsessões. E devemos lembrar que
existe um elo de ligação entre aquele que é obsidiado e aquele que é seu obsessor. Geralmente os obsessores, eles foram cruelmente abalados por meio das condutas dos obsidiados, né? Houve apenas uma troca de papéis. Aquele que estava vivendo foi traído por aquele que aqui está. E o desencarnado, muitas vezes, não perdoa esse ato e continua nessa perseguição por muitos e muitos anos. Vamos vibrar por esses irmãos para que haja esse perdão, que eles possam seguir adiante. E vamos vibrar também pelos nossos homens e mulheres públicos, pelos mandatários do poder em todo o mundo, que essas pessoas possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos ainda pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que promovam o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo o melhor que podemos hoje para a nossa reforma íntima. Muito obrigado. Pode fazer a prece final, Rubem? Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a implementar as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Assim seja, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Deus Boa abençoe. noite.